Fala galera, tranquilo com vocês? Pessoal, vídeo só para dizer para vocês que eu testei o Next.js. Para quem não sabe, o Next.js ele é um framework, né, de React. Então, a princípio, a gente pode utilizá-lo para desenvolvimento web. No caso, React é front-end, mas ele também tem suporte para API. Então, teoricamente, dá para fazer APIs REST com o Next.js. E é isso aqui que eu queria testar com vocês. No caso, fazer um comparativo com o uso, entre o uso do Next.js com, pelo menos, o que eu estou acostumado a lidar quando eu quero mexer alguma coisa de API, usando o JavaScript ou TypeScript, que é o Node.js com o Express. Então eu vou tentar fazer um breve comparativo aqui para mostrar para vocês os dois em ação. E galera, eu esqueci de comentar, mas para a gente conseguir seguir esse tutorial, né, essa demonstração, se vocês quiserem fazer daí, a gente precisa ter um Node.js instalado. Para fazer o download, basta vir aqui no site nodejs.org, abinha downloads, ou aqui mesmo ele já identifica qual é o sistema operacional em uso, já fornece para a gente a versão mais recente e a última versão estável. E para a gente saber, né, para a gente confirmar se o Node está de fato instalado e qual a sua versão, basta a gente abrir o nosso terminal, executar aqui node menos, node menos version. Então vamos lá. Para a gente criar um projeto, deixa eu abrir aqui meu. Para a gente criar um projeto com Node, aí eu vou fazer uma pastinha aqui agora, Node. Porque aí quando a gente criar o projeto com o Next, né, então a gente fica com as duas pastas. Para eu iniciar um projeto aqui, eu posso fazer npm init, e se eu quiser só seguir sem as perguntas -y, ou eu posso fazer yarn init também com -y. Então, se a gente vier aqui no VS Code, a gente vai ver que aqui dentro a gente já tem o nosso package JSON pronto para a gente fazer a instalação dos pacotes que a gente for utilizar. No caso, para a gente utilizar com o TypeScript, o que eu prefiro, porque eu estou acostumado a lidar com Dart e tal, e o TypeScript ele deixa o código, eu acho, um pouco mais organizado, né, fica mais legível, na verdade, e de quebra, a gente ainda consegue tirar proveito do IntelliSense. Então, para a gente configurar o TypeScript aqui, deixa eu abrir minha instância do terminal, a gente vai precisar instalar o TypeScript como dependência de desenvolvimento. Então, yarn-d maiúsculo, TypeScript. E eu vou precisar também do TS Node, que na verdade o que é o TypeScript? O TypeScript ele é um superset do JavaScript. E apesar da gente utilizar arquivos .ts aqui, acho que ele não vai deixar só Node aqui, vou colocar Node exp. Não sei porque que ele está reclamando. Mas no fim das contas, o que ele vai fazer? Ele vai transpilar esse código TypeScript para JavaScript e vai rodar. Então, no fim das contas, né? Yarn add, perdão, -d TypeScript e o TS Node. Beleza, adicionou esses dois camaradas. E aí, para eu preparar esse projeto, né, com as configurações do TypeScript, eu vou precisar executar aqui o comando npx tsc -init. Que aí ele vai criar o arquivo aqui tsconfig.json com as informações relevantes para ele entender o TypeScript. Eu não vou mexer aqui
nesse arquivo. Ah, é o N maiúsculo, já sei. Ele está reclamando. Pronto, não pode ter nada maiúsculo aqui, aparentemente. Certo. Então, já instalamos o TS Node, já instalamos o TypeScript, já iniciei a configuração aqui do tsconfig. E, como a gente vai trabalhar com Express, eu vou instalar também, como dependência de desenvolvimento, o TS Node Dev. Para quê? Caramba, faltou o ADD de novo. Porque eu não quero ficar tendo que reiniciar toda hora, parar e executar de novo a minha aplicação. Então, feito isso, né, então a nossa aplicação, a princípio, ela está pronta. Se eu criar aqui o meu index.ts ou server.ts, que vocês quiserem console.log. Hello, nossa, é teclado novo, gente. Hello World. E aí, como que a gente faz para executar esse arquivo? A gente vai fazer npx tsnode index.ts. E aí a gente deve ver ali o Hello World bonitinho. Mas para eu não ter que digitar isso tudo aqui toda hora, toda vez que eu quiser executar o meu projeto, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o scripts. E dentro de scripts eu vou criar um... Pode ser o nome que vocês quiserem ali. Se vocês colocarem banana, é só executar como banana. Então aqui eu vou fazer ts node dev, né, na verdade, porque a gente vai usar o ts node dev. Ts node dev index.ts. E aí como que a gente roda esse script? Yarn dev ou npm run dev. Tá lá bonitinho o nosso hello world. E aí como que a gente faria para criar o funcionamento do Express aqui? A gente então vai precisar instalar o Express. Antes que eu me esqueça, quem não usa Yarn, para fazer aqui Yarn dev, né, o nome do script, para usar o npm teria que usar npm run dev. A gente vai ter o mesmo resultado, só em um asterisco. Então, para fazer a parte do REST API, eu vou fazer o uso do Express. Então ele vai instalar o Express aqui como dependencies. E aí aqui, por exemplo, no meu index.ts, eu vou poder fazer o import express from express. Só que vocês vão ver que ele deve reclamar dizendo que, né, ele não encontrou a declaração no módulo express. Por que isso? Porque, na verdade, a gente precisa também instalar aqui como desenvolvimento, dependência de desenvolvimento, o @types/express. Opa, o que me deu aqui? É yarn add-d @types/express. Estão vendo que as coisas acontecem em tempo real, né? E aí ele para de reclamar. Beleza. E aí o que a gente faz aqui, né? De forma simplificada, a gente cria um app. Então, const app é igual a Express. Então, ele vai ser uma instância do Express. E aí daqui eu já posso, por exemplo, declarar uma rota. Por exemplo, barra. Ele vai receber um request e um response. E ele vai retornar alguma coisa para a gente. Então, se eu dependendo do que eu estiver fazendo, através do request eu processo, sei lá, dados de entrada, como informações de um usuário para salvar no banco, o que seja. E aí, quando a gente faz a requisição, a gente espera ter uma resposta. Então, aqui eu poderia retornar um response status, por exemplo, 200.
dizendo que foi um ok. Como que a gente faz para rodar, né, para executar a nossa aplicação? app.listen e o número de uma porta eu vou colocar na 3001, por exemplo. Se eu quiser, né, se a gente quiser, a gente ainda pode colocar aqui uma funçãozinha, console.log, aplicação rodando na porta 3001, que seja. Aqui ele está reclamando que o request foi declarado, mas nunca foi utilizado. Se a gente não quiser deixar esse erro, meu Deus do céu, eu posso colocar um underline aqui, que seja. E aí agora o que a gente faz para executar? Yarn dev. Pronto, a aplicação rodando na porta 3001. Para fazer os testes aqui, eu vou utilizar o Insomnia REST. Podem usar o Postman, pode usar inclusive o browser também. Localhost 3001. Vamos ver se a gente vai ter algum tipo de resposta. Eu acho que não. Deixa eu testar pelo Insomnia. Eu estou no ambiente do Node.js, então está aqui o meu base URL, localhost 3001 /. Ele não fez nada. Cadê? Pode. Só colocar um ponto JSON aqui, só para fazer aquele status success. Já reiniciou a aplicação. Então aqui, pronto, status success. Conforme esperado. Aqui no browser também ele daria o mesmo retorno. Localhost 3001. Pronto. Então eu já tenho aqui a minha aplicação rodando, feita com o TypeScript, né, o Express usando o Node. Como que isso seria feito com o Next? Então deixa eu voltar aqui. Agora, ao invés de criar uma pasta, eu vou executar o comando npx create next app e vou chamar ele aqui de next.ts. Ele vai baixar algumas coisas. Pronto, depois que ele terminar, a gente pode entrar aqui na pasta, executar abrir no VS Code. E essa é a estrutura de pastas inicial que ele traz para a gente. Ele já tem no package.json o script aqui do dev, né, que seria para executar, para subir a nossa aplicação. Então eu vou já subir, deixá-la rodando aqui para mostrar para vocês como que é. Mas lembrem que, a princípio, o Next, né, ele vem preparado para aplicações front-end. Então aqui a gente tem a pasta pages com a index.html. Então se eu executar aqui esse link, ele está rodando na página 3000, ele vai compilar e vai abrir para a gente a página de boas-vindas. Mas como vocês observaram ali também, ela também tem uma pastinha API aqui. Então se a gente vier aqui no navegador, /API /hello, e aí a gente tem exatamente aqui, ó, John Doe. Então, aqui acaba sendo muito simples. Em que aspecto? Né? Ele já traz a estrutura, a base da aplicação pronta para a gente, e de quebra, o Next.js, o padrão dele, as rotas, elas seguem a sequência de pastas. Então, se eu quiser criar aqui os meus projetos, as minhas rotas, ao invés de declarar da mesma forma como a gente fez aqui no Node, eu tive que declarar explicitamente aqui a rota barra.
Aqui eu não preciso fazer isso. Tá? Aqui eu poderia fazer... Vou botar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Index.js export default res res.status da mesma forma 200.json status success. E aí eu vou colocar assim, next. Só para a gente fazer a diferença. Né? Então, teoricamente, aqui a gente deveria ver aqui, ó, success next. Que ele está chamando a barra API da mesma forma que ele está chamando o barra API aqui. Então, se a gente olhar aqui no Insomnia, né, se eu mudar aqui meu ambiente para o ambiente do Next, que agora eu só mudei o base URL aqui para escutar a porta 3000, na hora que eu fizer aqui o send. Faltou o barra API. Barra API barra. Pronto. Bruno, mas lá você configurou o Node para funcionar com TS. Beleza. Como que a gente faz para usar o TypeScript aqui no Next? Eu mudo aqui para index.ts, ele já vai identificar. Só que aí reparem o seguinte, e aí é que eu achei legal pra caramba dessa aplicação, né, do Next. Na hora que eu rodar aqui, ele vai me dar um erro, dizendo que ele identificou o arquivo TypeScript e que ele não é capaz de fazer isso. Porém, ele já dá para a gente o que a gente precisa fazer para isso funcionar. E é só executar esse comando aqui, ó. yarn-add, como dependência de desenvolvimento, TypeScript, Types React e Types Node. Então ele vai instalar esses pacotes e aí na próxima vez que eu executar o yarn dev, ele automaticamente vai gerar para a gente aqui o arquivo tsconfig e já vai rodar a nossa aplicação. Compilou com sucesso. Se eu executar aqui de novo a requisição no Insomnia, já está funcionando o meu projeto com TypeScript. No caso, todos os que têm componentes React, se vocês quiserem, vocês têm que renomear para tsx. E aqui também seria index.tsx. Que aí vocês agora têm um projeto totalmente TypeScript. Pode ser que já exista, de repente, alguma flag na hora de criar o projeto, que ele crie com TypeScript ao invés de JavaScript, mas assim, eu comecei a futucar há pouco tempo, então me perdoem e deixem aí nos comentários, caso seja o caso, né, caso exista. Bruno, quero trabalhar com TypeScript, como que ficaria aqui a tipagem, né, das minhas... Aqui eu também posso colocar um underline, já que eu não estou utilizando, apesar dele ter reclamado ali, que é do tipo N. Mas aí, como é N, a gente pode deixar sem. E o response? Qual é o tipo dele? Vai ser o response igual foi lá no Express? Não. Aqui a gente vai ter o... Ah, é verdade, eu não tipei o response, agora que eu percebi. Aqui ele vai ser do tipo Next API Response. E o request aqui é do tipo Next API Request. E aí aqui no Express, o response é do tipo response. Response. Só que o response, cuidado que não é a interface, tá? É o response que vem importado aqui do Express. Pronto, tem as minhas duas aplicações rodando. Então, assim, minhas primeiras impressões, tudo isso, pelo menos a parte básica, feito com Next,
eu achei bem mais rápido, muito menos configuração, não precisa instalar mais nada inicialmente. Então, parece ser bem simples, bem prático, pelo menos, fazer essa configuração da parte de API REST com o Next.js, né? E a parte do TypeScript também, bem rápido de configurar. Talvez vocês estejam se perguntando sobre esses links aqui embaixo. Essas outras requisições que eu andei testando mais cedo. Mas vão ficar para um outro vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.